Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Douglas Figueiredo, sou advogado criminalista, especialista em direito penal, processo penal e também dou aula para cursinhos aí preparatórios para a OAB, primeira e segunda fase. Aqui com vocês estarei tratando especificamente da segunda fase da OAB em direito penal, para aqueles que escolheram a melhor matéria que tem, né? Então assim, vocês vão ver que não tem tanta dificuldade assim. A minha aula é para vocês entenderem o processo penal e o direito penal, certo? Para que daí vocês consigam de forma mais fácil responder ali as questões e fazer aquela peça processual com qualidade, beleza? Espero que vocês gostem da aula. No final comentem. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar também. Eu estarei à disposição aí para te ajudar nessa aprovação do exame da ordem, conseguir essa tão sonhada carteirinha aí, né? A gente sabe, eu passei por isso, foi uma dificuldade tremenda na época, mas depois que a gente passa, tira um peso das costas e aí nós vamos para outra fase que é a própria advocacia, né? Então já tem aí mais ou menos uns 6 anos que eu estou advogando, mas o nervosismo ali, até na hora dos meus alunos fazerem a prova, eu também fico nervoso. Então eu sei como é, e assim, é 50%, 60% técnica e 40% ou os outros 50% aí é a ansiedade, é o nervosismo que você tem que controlar, é o emocional. Beleza? Mas tudo isso trabalhando, eu digo que quando a gente conhece aquilo que vai ser cobrado, quando a gente conhece a matéria, a gente fica mais tranquilo. Então eu quero passar esse conhecimento para que vocês tenham uma tranquilidade aí quando for realizar a prova. Beleza? Então vamos lá para a nossa primeira aula aqui. Como eu falei para vocês, vai ser uma aula introdutória daquilo que a FGV tende a cobrar de vocês, como que ela vai cobrar, o que que é exigido, o que que pode, o que que não pode fazer ali durante o exame. E isso é importante também porque isso leva à eliminação, leva ali a zerar a prova também, dependendo do que ocorrer, né? E aí, conforme a gente for tratando, vocês vão vendo que as dúvidas que vão surgindo, elas também vão sendo esclarecidas nas próprias aulas. Caso ainda permaneça, pode me mandar tranquilamente. A primeira questão que eu tenho para passar para vocês é que a prova provavelmente vai ocorrer no dia 30 de abril de 2023, a próxima segunda fase, né? Do horário aí das 13 às 18 horas, horário de Brasília, são 5 horas de prova. Por que eu falei provavelmente dia 30? Porque no edital eles trouxeram duas datas, o dia 26 e o dia 30, que é num domingo. E aí eu fiquei na dúvida, mas como o dia 30 é a segunda data que eles trouxeram lá no edital, deixa eu só confirmar aqui, mas acho que era dia 26 ou dia 24. Dia 23, eles trouxeram a data do dia 23 e do dia 30, se vocês olharem ali no edital. E aí, mas eu acredito que vai ser dia 30 porque é a segunda data ali que eles colocaram. Os locais de provas vão ser divulgados aí posteriormente no dia 24 de abril, né? E a peça profissional, ela vale 5 pontos, né? E abordará o tema aí da área jurídica da opção do examinado. Essa primeira aula, ela, como é uma aula introdutória, ela pode servir para diversas matérias, porque trata especificamente ali do que o edital está cobrando. E aí no final nós vamos ver já um pouquinho da estruturação ali na parte do direito penal e direito processual penal. O que eu chamo a atenção aqui para vocês? O caderno de texto, né, que é o único documento válido ali para avaliação da sua prova. Então, finalizou ali as questões, por exemplo, no rascunho, você passa para o caderno de texto. E nós temos técnicas para tudo isso que nós vamos comentar durante o curso. Caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, isso aí não pode esquecer. Letra legível, pessoal, isso aí também, às vezes tem aquela letra garranchada, vê ali um caderno de caligrafia para você fazer, porque isso pega também bastante examinado aí. E pensa, o examinador tá ali com um monte de prova para responder, ele vai ver a sua letra ali garranchada, ele não vai querer corrigir direito, entendeu? Então isso até facilita ali na hora da correção. E nós queremos facilitar a vida do examinador para que ele nos dê uma nota boa, não é mesmo?
e indicar a letra nas questões. Por exemplo, a questão número 1, letra A e letra B. Não adianta só responder, por exemplo, ainda que na ordem, mas coloca a letra A e responda, né? E aí a letra B e responda, sob pena também de não ser corrigida. Beleza? Aqui eu trouxe mais uma vez essa questão, letra A, B ou C, caso tenha. E as questões, ela também possuem um máximo aí de linhas, né? Que são 30 linhas para cada questão, não extrapolar isso também. Aquele que não observar o número de páginas, são 5 páginas, e a quantidade aí máxima, né, do texto para cada questão também poderá receber a nota 0, tá? Sendo vedado qualquer tipo de rasura ou adulteração. O que seria essa rasura? O rabisco mesmo, sabe? Nós temos algumas técnicas aqui que nós vamos passar para vocês na hora de corrigir ele, na hora de passar para o caderno, por exemplo, errou uma palavra. Só faz um risquinho, coloca entre parênteses e continua. Não precisa rabiscar, tá? Se ficar aparecendo que você escreveu, não tem problema. Desde que tenha o risquinho ali de uma forma mais sucinta, né? Digamos assim, não tão grosseira. Jamais assine a sua peça. Isso é importantíssimo. Assinar ou qualquer ponto que possa te definir uma estrela, um emoji, alguma coisa assim que a gente tem que falar, né? Vai que algo que possa te identificar, entendeu? Isso também pode zerar a sua prova, tá? Então, ali no final, por exemplo, fez a peça processual, terminou, na hora de escrever advogado, 3 pontinhos e segue, beleza? E também na elaboração da peça, você deve observar ali o município em que se encontra o magistrado, a data, e aí se não tiver, aí no caso os dados que não estiverem, ou você coloca 3 pontinhos ou você coloca xxx, beleza? Sem inventar muita coisa, é isso. Geralmente coloca 3 pontinhos e pronto, tá? Aí a omissão de dados que forem ilegalmente exigidos ou necessários acarretará em descontos da pontuação. O que seria isso? Por exemplo, lá tem um município, o município de Niterói, no Rio de Janeiro. E aí você não coloca o endereçamento para o juiz lá de Niterói, do Rio de Janeiro, entendeu? Você coloca juiz, excelentíssimo doutor, juiz de direito da vara tal, do município, 3 pontinhos. Isso aí você deixa de pontuar, porque a questão te trouxe qual seria o município e você não colocou, entendeu? Isso te deixaria de pontuar, mas tudo isso nós vamos ver durante as nossas aulas aí também, tá? O que é permitido ali? Você consultar, geralmente já tem essas questões lá no... geralmente já tem essas questões lá no Vadimeco, que são as súmulas, né? As orientações jurisprudenciais aí e os precedentes. Então, isso aí tudo você verifica lá no seu Vadimeco. Caso não tenha, você pode comprar um separado aí, desde que seja permitido, que eu vou passar para vocês o que pode e o que não pode. E aí é permitida essa consulta a essa legislação, súmula e enunciados e orientações jurisprudenciais. Beleza? Será eliminado do exame aquele que durante a realização for surpreendido portando aparelho eletrônico. Então, assim, qualquer tipo de aparelho eletrônico, notebook, palm top, pendrive, iPad, enfim, qualquer um, até relógios, deixa em casa, não leva só a caneta esferográfica e o seu vadimeco, esferográfica transparente e o seu vadimeco, para não incorrer em nenhum desses percalços aí para você ser eliminado. Beleza? Terá a prova anulada e será automaticamente eliminado do exame aquele que for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou que fizeram anotações e informações relativas às respostas. Então, tudo isso também gera eliminação. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Isso está no edital. Então, não dá para a gente falar que está fazendo uma prova e não analisou o edital. Beleza? Então, caso vocês queiram ler com calma, tem tudo isso lá no edital.
Ó, aquele que perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos incorrendo em comportamento indevido é eliminado. Ser surpreendido portando anotações de papéis que não sejam os permitidos, né? Também eliminado. Então, é importante observar essas questões para que vocês não incorram aí em nenhum erro, né? Em suma, levar caneta esferográfica transparente, tinta preta ou branca e o seu vadimeco, tá? Isso aí, pronto, sem relógio, sem pulseira, sem nada que possa gerar aí alguma discussão lá que seria eletrônico ou não. Beleza? Para não ter esse tipo de erro aí na sua prova. Não queremos esse tipo de transtorno. Porque você já tá ali nervoso fazendo a prova. Aí chega um fiscal para dizer, ó, tá acontecendo isso, aquilo, entendeu? A pessoa fica mais nervosa ainda, esquece até o que estudou. Eu falo isso porque eu já fui também fiscal de prova aí da OAB, né? Então a gente verificava ali, às vezes acontecia digitar um aluno com uma pulseira digital, ou a gente achar que era digital a pulseira e questionar, né? Ó, tá com uma pulseira aí e tal, então tira ela. Então isso traz para o aluno já uma insegurança ali na hora de fazer a prova, que ele já estava nervoso, fica mais nervoso e acaba perdendo o raciocínio. Não queremos que isso aconteça com vocês, beleza? Com os meus alunos isso não acontece. E como que a sua prova será avaliada? A prova aí tem nota, né, de 0 a 10. A peça, ela vale 5 pontos e a soma das questões mais 5 pontos. Então, as duas são importantes, tanto a peça quanto as questões. São 4 questões, né? E a peça processual. E, geralmente as questões têm A e B, e cada questão vale aí no valor máximo de 1,25, tá? Somando tudo daria os 5 pontos. Beleza? Será considerado aprovado o examinado que obtiver igual ou superior a 6 pontos na prova prático-processual. Esse aqui que eu quero que vocês observem, porque vocês vão passar, pessoal. Tirar mais que 6 pontos aí. 6 para mais, tá? 6 é 10, pronto, acabou. Agora, olha esse outro inciso aqui. Nos casos da propositura da peça inadequada para a solução do problema proposto, o examinado receberá a nota 0. Quero que vocês tomem atenção nisso aqui também. Por quê? Porque foi algo que aconteceu comigo na época. Eu errei a peça processual e não adianta, por mais que os fundamentos ou até mesmo as questões estivessem de forma correta, zerei a prova e fui para a repescagem. E aí sim eu tomei conhecimento de tudo, fui buscar um cursinho para estudar para não incorrer nesse erro novamente. E aqui eu quero passar isso para vocês porque aluno meu vai identificar a peça em 2 minutos, tá? Se não identificar, até devolvo aí o dinheiro de vocês, mas vai identificar, aluno meu identifica. Depois do curso, finalizou o curso, fez tudo certinho, 2, no máximo 3 minutos aí ele identifica a peça processual. Tem técnicas para isso, tá? E vocês não vão errar nessa parte. Garanto aí para vocês que a identificação da peça vai ser algo que a gente vai trabalhar bastante para que vocês não incorram nesse erro. Porque às vezes a peça é parecida com outra. E sendo parecida, ela confunde e erra ali na fundamentação e na nomenclatura. Então são 2 coisinhas, só o artigo e a nomenclatura. O restante estava certo. Mesmo assim, 0 a peça. Beleza? Então, seguimos firme aqui. O que é permitido? A legislação não comentada, não anotada e não comparada. Geralmente já tem aí esses vademecums próprios para a OAB, que são muito bons. Alguns já tem, inclusive, marcação neles, né? E aqui eu vou passar para vocês que essa separação aí dos códigos, elas podem ser feitas por clips e não por post-its. Mas tem alguns vademecums que já tem de fábrica aí, no caso, né? Essas marcações. Então, isso é permitido. Ó, a FGV, ela permite. Aí, regimento interno, resoluções, geralmente já tem nos próprios vademecums. Outro ponto importante também que a gente vai aprofundar aqui no nosso curso é a leitura desse vadimeco. A gente conseguir identificar o nosso vadimeco de cabo a rabo. É como, pessoal, assim, vocês estão dentro da casa de vocês. Vocês fechem os olhos. Você consegue andar pela sua casa, porque você já sabe onde está cada coisa. Ainda que você encoste uma coisa ou outra, você já se localiza. E é isso que o vadimeco deve representar para vocês. Você saber de olho fechado, mais ou menos ali onde estão as coisas.
tá? Porque ele também tem uma ordem cronológica, nós vamos explicar isso durante as aulas, explicar essa evolução do vadimeco nos processos. Porque, eu tô no recurso de apelação, é um artigo. Eu tô na resposta à acusação, é outro artigo. Tudo isso tem uma ordem cronológica dentro do próprio vadimeco. O artigo, o crime tal, crime doloso contra a vida, crime contra o patrimônio, tudo isso também está próximo a uma ordem cronológica, digamos assim, entendeu? Então, quando vocês têm conhecimento disso, vocês não vão ter dificuldade em achar aquilo que vocês precisam na hora de fazer a prova. Por quê? Já está nervoso ali fazendo a prova, quer achar algo e não consegue, isso vai trazer também um nervosismo para vocês ali, beleza? Então, tudo isso nós vamos também trabalhar aí durante o curso, tá? Aí os materiais proibidos, tá? Ou materiais ou procedimentos, né? Você levar, por exemplo, jurisprudência ali completa, utilização de marca-texto. Isso aqui também eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer ou marcar aí nos nossos códigos, porque fazer aquelas marcações também não é permitido. Isso o fiscal, ele verifica ali quando você vai iniciar a prova. O fiscal olha o seu vadimeco para ver se tem essas anotações dentro dele, para ver se você agiu de acordo aqui com o edital ou não, sob pena ali de você fazer a prova até sem o seu vadimeco ser retirado ali de você, tá? Mas isso também nós vamos estudar, vamos ver tudo o que pode, o que não pode fazer. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me mandar aqui, professor, eu fiz desse jeito, eu posso continuar assim? Em regra, pessoal, só marca, só tica o artigo mesmo, o artigo e a remissão embaixo. O que é a remissão? É a referência daquele artigo. Isso é bastante utilizado aí também no vadimeco, na hora da prova, porque isso te leva a outras fundamentações que podem ser pontuadas durante a correção, beleza? Então é importante também a gente levar isso em consideração. Então ali na hora da aula, eu falando um artigo, por exemplo, a gente já vê a remissão dele. Na remissão pode ter uma súmula, pode ter outro artigo, então a gente já grifa ele ali com um marca-texto que pode fazer somente no artigo e não grifar de forma completa, né? Impressos na internet, livros de doutrina, isso aí nada pode. Beleza? E como que a gente vai marcar o nosso vadimeco? Eu utilizo a técnica do semáforo, que é o verde, o amarelo, o vermelho e aí as teses subsidiárias, o azul. O verde eu uso para fundamentação de peça, tá? Aqueles artigos que vão fundamentar a peça. O amarelo para as teses preliminares e o vermelho para as teses de mérito. Aí o azul para as teses subsidiárias. Como que a gente vai identificar isso? Durante as aulas eu vou falando, isso aqui é fundamento de peça, isso é tese preliminar, isso é tese de mérito. E durante as aulas vocês mesmos já vão marcando. Então, essa técnica já é importante vocês terem ali. Professor, mas o meu código já está todo marcado, eu já tenho uma cor definida para isso. Então, defina quais são as cores que você já utiliza no seu vadimeco e para que elas estão. Se estão para fundamento de peça, se estão para as teses preliminares. E aí você segue esse mesmo padrão para não te confundir, entendeu? O que nós queremos aqui é facilitar o entendimento sobre a matéria. Beleza? E facilitar ali na hora de você achar os artigos que você precisa. Então, para isso que a gente utiliza, além do marca-texto nessa cor, os clips, porque aí no próprio vadimeco, em cima dele ou do lado, você já verifica qual artigo que você vai utilizar sobre aquela fundamentação. Beleza? E aí nós temos também o clips coringa. O que seria isso? Aqueles para as leis importantes, leis diversas, súmulas. Isso aí a gente coloca também no nosso vadimeco. Por exemplo, lei de drogas, lei Maria da Penha, as súmulas também sobre essas leis. Então, tudo isso a gente já vai colocando durante as aulas. Então, separa esse material e em toda aula você leva esse material e vai utilizando. Ponto importante também, pessoal, esqueça o Google, esqueça a internet.
utilize só o seu vadimeco. É com ele que você vai acordar e vai dormir. Vai abraçar embaixo do braço e vai falar, esse aqui vai ficar comigo aqui até eu ser aprovado. Até eu fazer minha prova. Tá? Então acordou, já lê, já olha ele, já tá ali com ele. É o seu companheiro até na hora da prova, tá? É ele que vai te trazer as lembranças dos artigos, das fundamentações, daquilo que você deve escrever na sua peça processual. Beleza? Então aqui, ó, o que pode ser marcado? A simples utilização do marca-texto, ela é permitida. Então, aí você fala, pô, doutor, mas aí embaixo você fala, a utilização do marca-texto não é permitido. Não é permitido você ficar grifando tudo. Que nem eu te falei, o que o fiscal vai ver? Ele vai pegar seu vadimeco e vai folhear assim, ó. Vai folhear. Ele folheou tudo, ele verificou que você marcou um monte assim com marca-texto, é uma coisa. Agora, você só ticou, entendeu? Nem vai... Não tem problema nenhum. Aí a separação por clips, né? E aqueles separadores de códigos fabricados já. Aqueles vademecums já são fabricados com essa separação. Isso aí também é permitido. Ó, essas notas adesivas em branco, impressa, não é permitido. Utilização de códigos fabricados por editores em outras instituições ligados ao mercado gráfico em branco. Então seriam só aqueles que são ligados ao ramo do direito, tá? Desde que tenha impressão simples, remissão de ramos do direito ou as leis. Beleza? Como que são os critérios aí de avaliação das questões abertas? Agora vamos nos critérios das questões, tá? Também são avaliadas, além do conteúdo, o respeito às margens do caderno de resposta, a letra legível, lembra que eu falei para vocês, isso é importante, o conhecimento jurídico na fundamentação da resposta, indicando aí os artigos, as súmulas, então isso também é avaliado, tá? E aí você responder de forma separada com A, B e C. Lembra que eu falei para vocês? Não deixar de colocar a letra da questão. Então, letra A, resposta tal. Letra B, resposta tal. Sob pena de não ser corrigida aquela questão que você não colocou a letra, tá? Então, tudo isso é avaliado. Cada questão vale aí 1,25. Lembrando que são 4 questões, geralmente A e B. Beleza? Estrutura, aí agora critérios de avaliação da peça processual. Nós temos as 4 questões e nós temos os critérios da peça processual. O que eles vão analisar na peça processual? A estrutura jurídica adequada. O que seria isso? O endereçamento, o nome da peça e fundamentação, e se errar zero, por exemplo. O endereçamento só se você errar ou deixar de colocar o município ou o juiz lá, você deixa de pontuar, mas não zero. O nome da peça e a fundamentação você zera. Se for recurso, esquecer da peça não esquecer, né, no caso, a peça de interposição, tá? Vou explicar para vocês mais à frente como que funciona essa interposição, mas todo recurso ele tem uma peça de interposição, que é como se fosse uma capa desse recurso, um encaminhamento, um aviso para o juiz originário que você vai recorrer. Então isso é importante. A legitimidade, se você é parte ali do processo, quem é a parte do processo que está entrando com aquela petição. Separação das teses preliminares e as teses de mérito, isso também é pontuado. A fundamentação dos pedidos com base nos artigos e nas súmulas, caso seja, né? Mas fundamentar. Tudo que você for pedir, você tem que fundamentar. E quando eu falo fundamentar, é citar artigo. Beleza? Estrutura da escrita. Falar de novo, letra legível, tá? Respeitando as margens da peça. Não rasurar. Desenvolver aí um raciocínio lógico, né? De uma maneira adequada e cronológica. Ou seja, começar ali pelos fatos de uma maneira cronológica, né? Com um raciocínio para dizer aonde que você vai adentrar sobre o mérito, tá? E mostrar o domínio da matéria. O que seria esse domínio da matéria? É de uma linguagem jurídica, de uma linguagem técnica. Professor, mas eu não estou acostumado com isso. Só que o código vai te trazer isso e as próprias aulas vão te trazer isso.
Eu vou mostrar aqui para vocês algumas palavras também utilizadas com termos, até em latim, ou termos jurídicos, que podem ser utilizados durante a sua peça processual. E quanto mais você treinar isso, mais você vai ver como algo comum. Você vai ver algo, vai se tornar uma rotina em escrever nessa linguagem jurídica. Em hipótese alguma, colocar algo que possa te identificar, falamos disso no início, não assinar ou algo que possa te identificar, uma estrela, um risco, um céu, não sei, alguma coisa que você coloque na peça ali que possa te identificar. Linguagem adequada, o que é essa linguagem adequada? As nomenclaturas de forma adequada, o autor, o réu, querelante, querelado, mas como que funciona isso? Vou explicar para vocês também. Como escrever e organizar a sua prova. Importante aí demonstrar esse conhecimento jurídico. Vocês vão ver que nos próprios artigos eles vão trazendo formas e linguagens jurídicas também para a gente ir colocando, né, nas provas. Empregando a linguagem jurídica adequada, dependendo do momento processual que se encontra. Então vamos lá. Quais seriam essas denominações empregadas, por exemplo, ao réu, que é no caso o seu cliente ali que te contrata para você defendê-lo. Durante o inquérito policial, como que o seu cliente ele é chamado? Ele é chamado de investigado, suspeito ou indiciado. Eu coloco aí que ele é investigado. Por quê? Porque ainda não tem processo. Então é mais fácil a gente gravar um só, né? Durante o inquérito ele é só investigado, porque não tem denúncia, não tem processo criminal ainda, ele tem só uma investigação criminal, então ele é na fase de inquérito e investigado, beleza? Ó como que nós já estamos trabalhando aí nessa parte da cronologia aí do processo criminal. Desde a denúncia até a sentença, se já teve denúncia ele é o quê? Denunciado, pronto, pode ser acusado ou réu também. Mas geralmente eu já trago denunciado. Já teve denúncia, ele é denunciado. Beleza? Após o recurso, aí no caso ele vai recorrer. Entendeu? Já teve a sentença. Ele vai recorrer. Ele pode ser recorrente ou trazendo aí o nome do recurso, o apelante, né? No caso do recurso de apelação. Ou também sentenciado, porque já houve sentença. Então, essas nomenclaturas, o que elas trazem? Elas trazem uma linguagem jurídica adequada e demonstram conhecimento. E é isso que eu quero passar para que vocês coloquem na prova. Na hora que o examinador for corrigir, vai falar assim, poxa, esse aqui sabe do que está falando. Na fase da execução penal, o que é essa execução? É quando já teve a sentença, ele já transitou em julgado, não cabe mais recurso, está na fase da execução. Ele é o quê? O apenado, ele já teve a pena dele aplicada, apenado ou reeducando, porque ele já está cumprindo a pena dele, né? Aí o reeducando. Peças de liberdade, eu uso geralmente requerente, pode ser acautelado também, mas é o requerente, porque ele está requerendo algo. Você, enquanto advogado, está requerendo aí para o seu cliente a liberdade dele, entendeu? Então ele é requerente nessa peça. Aí ação penal privada, esse aqui é específico, tá? Para ação penal privada. Querelante e o querelado. Querelante é a vítima que entra com a ação. Você é procurado, por exemplo, pelo seu cliente para fazer uma queixa-crime e de injúria. Ah, fulano lá me xingou, tudo, eu quero oferecer uma queixa-crime contra ele. Beleza, o seu cliente é quem? A vítima. No caso, você vai propor ação, é o querelante. Beleza? O querelado é o autor do fato, do delito, né? Embargos, embargante, quando for embargos de declaração aí. E habeas corpus é impetrante, no caso o advogado, né? É impetrante é o advogado. E o paciente. Habeas corpus, pessoal, não é peça privativa de advogado. Então, ela não é cobrada ali no quesito de peças pela FGV, tá? Mas pode cair aí numa eventual questão. E é engraçado que na advocacia criminal é a peça que a gente mais utiliza aí. Então, para vocês verem também como é que funciona a questão da banca. A gente tem que saber o que a banca está exigindo, o que ela quer saber de nós, para que a gente estude aquilo que ela queira, né? Digamos assim,
para a gente tirar uma nota boa, passar nessa prova e pegar a carteirinha da OAB. Mas habeas corpus, para vocês saberem também, o impetrante, quem entra com habeas corpus, pessoal, é o advogado. Nas peças de recurso ou a própria queixa-crime, que eu falei anteriormente, você entra no nome do seu cliente, certo? Você tem procuração e entra no nome do seu cliente. No HC não, você entra com o seu nome. Eu, Douglas Figueiredo, devidamente inscrito na OAB e tal, impetro esse habeas corpus em favor do paciente. Aí o paciente que é o meu cliente. Lembra que é o remédio jurídico? É o remédio jurídico do habeas corpus. Quem que é o paciente? Aquele que precisa desse remédio. É o paciente, é o meu cliente. Beleza? Então, só para vocês entenderem essa questão aí do habeas corpus. Estruturação da peça. Como que funciona? Você organizar suas ideias. Tem algumas perguntinhas que você pode fazer para você organizar essas ideias e levar elas ao papel. Então, qual é a peça exigida e a sua fundamentação? Você já verifica a peça ali, já coloca qual que é a peça e qual que é a fundamentação. O que eu oriento aos meus alunos? Não fazer o rascunho inteiro da peça. Só colocar, por exemplo, a resposta dessas perguntas aqui, colocar as teses ali no rascunho e aí no caderno de resposta você já preenche ela, a peça de forma inteira, de forma completa. Beleza? Você só coloca isso aí no rascunho para vocês irem lembrando conforme forem fazendo a peça processual. Isso aqui são só algumas dicas que eu estou passando para vocês de forma introdutória, tá? Tudo isso a gente vai trabalhar dentro do curso para que vocês, de forma aprofundada aí, consigam, sem maiores dificuldades, responder essas questões aí e realizar essa peça processual. É difícil, pessoal, demanda tempo, demanda, não é fácil, a gente precisa estudar a fundo. Não sei se vocês têm 1 mês, 2 meses aí para estudar, ou 8 horas ou 4 horas, mas quando for pegar para estudar firme, para pegar para estudar, para entender o processo, para entender aquilo que está sendo cobrado. Você fazendo isso, estudando, realmente são 2 meses que pode definir a sua vida, tá? São 2 meses que você pode se esforçar ali para definir o resto da vida de vocês, por exemplo, como uma profissão de advogado ou advogada. Beleza? Como que você estrutura essa sua peça? Dos fatos, do direito e do pedido. Trouxe aqui algumas palavrinhas para iniciar os parágrafos. Antes disso, falando dos fatos, o que você faz? Você narra o que aconteceu ali no presente momento processual, né? Do direito, você explica quais são as teses jurídicas utilizadas ali pelo advogado, né, na defesa do seu cliente, e o pedido, aquilo que você vai pedir em razão das teses que você já fundamentou anteriormente. E aí no pedido você cita quais são os pedidos e fundamenta. Palavras para iniciar os parágrafos. Muita gente tem dificuldade de, eu não consigo iniciar aqui o meu texto, a minha tese, eu não consigo dar início. Eu sei que tenho que escrever, mas eu não consigo dar esse início. Então, eu trouxe aqui, eu separei algumas palavrinhas para vocês. Isso tem no meu material também, de forma, digamos assim, separada, né? Para que vocês possam imprimir, eu ter ali consigo na hora de escrever, para depois isso ficar de forma cotidiana e mais fácil, né? Então, assim, você inicia, no caso em tela, em primeiro lugar, diante dos fatos, indubitavelmente, ocorrendo o caso em análise, e aí você vai continuando. Geralmente é de início, em caso em tela, né? Em primeiro lugar. Para continuar o raciocínio, terminei, aí vou continuar. Assim sendo, portanto, além disso, vale lembrar, ademais, com efeito. E para concluir, portanto, diante o exposto, ante o exposto, em vista disso, em conclusão. Então aí são palavrinhas-chave para vocês irem pegando durante a execução das peças. Para expressar oposição, contudo, entretanto, todavia, e algumas expressões em latim também. A mais utilizada que é aquela, na dúvida o réu deve ser absolvido, né? O indúbio pro réu. Mas temos também in caso, que é no caso, in verbis, que é nesse sentido da lei, né?
O juiz a qual, o juiz ad quem, juiz a qual é o juiz de origem, o juiz ad quem é o juiz do recurso, né? O juiz de segunda instância que vai julgar, no caso, o recurso. Então aqui são algumas dessas palavrinhas aí. Como que eu menciono os artigos, parágrafos, incisos e leis? Pessoal, evitem abreviar, não abreviem nada na prova da OAB, tá? Não abrevie, escreva ali, ó, Código de Processo Penal, Código Penal, artigo tal, coloca inciso, evite abreviar, beleza? Ah, mas se eu abreviar, eu posso perder ponto disso? Acho difícil, mas evite abreviar, beleza? Aí no que for jurisprudência, segundo o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, isso te dá também maior conhecimento, né? Parece que você tá sabendo o que tá escrevendo ali, então não fica abreviando, não. É a minha dica aqui também para vocês. Fazendo a qualificação, fulano de tal, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente domiciliado na rua tal. Geralmente, quando a gente trata aí de processo penal, já tem o processo, ou já tem ali a denúncia, já tem a investigação, então já tem a qualificação do seu cliente. Então, você coloca o nome dele, já devidamente qualificado nos autos. Caso queira colocar a qualificação completa, coloca o nome dele e aí você coloca nacionalidade, estado civil, profissão, pode escrever dessa maneira que não tem problema nenhum. Fechamento da peça. Esse aqui que o pessoal também peca bastante, tá? Que é quando você já fez tudo, já fez a peça, já fez os pedidos, você tem que colocar que nesses termos você pede o deferimento do seu processo, da sua peça. Então você tem que colocar, nesses termos, pede deferimento. Local, data, advogado, OAB. Tá vendo ali que tá? Local, data, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Geralmente no local e data vai ter o local, né? Que deve ser o local da peça, ou o local que você vai endereçar. Enfim, vai depender ali do que a questão te trouxer. Ficou na dúvida? Coloca local. Porque caso lá na banca eles não cobrem, né? O local não vai estar errado. Agora, se exigir, se tiver o local lá, você tem que colocar. E aí a data, geralmente, tá? É a última data para interpor ou do protocolo da peça, tá? Então, vai depender, por exemplo, resposta à acusação, são 10 dias. Você vai ter que contar esses 10 dias e colocar a última data da peça, tá? Geralmente é assim. E eles pontuam isso daí. E aqui eu coloquei essa atenção de novo para que você não coloque qualquer sinal que possa te identificar, não assine a peça. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula, uma aula introdutória sobre os assuntos que vão ser abordados. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade. Vai ficar aqui na descrição os meus contatos, link, né, de contato, para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, reforçando, precisa estudar bastante, pessoal. Precisa de técnicas de estudo para que vocês tirem uma nota boa aí nessa prova da OAB. E 6 é 10, está aprovado. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, ajuda bastante. Curta, comente, compartilha. Beleza? Até logo, até a próxima aula. Meu nome é Douglas Figueiredo, aguardo vocês aí na próxima aula.